nós vamos estudar a palavra do Senhor. Enquanto eu pensava no que falar hoje, quando eu começo a pensar no que eu vou falar, é um processo longo. Eu geralmente estruturo toda a mensagem na minha cabeça, e daí na sexta-feira e no sábado de manhã eu escrevo. Então, eu passo uma semana inteira meditando na mensagem. Penso no texto, penso o que eu vou falar, e daí vai surgindo ideias, vai saindo as ideias. E uma das mensagens, dos textos que me chamou, uma das ideias que me chamou a atenção, quando eu comecei a pensar no que eu ia falar essa semana, foi o incidente que nós tivemos na Austrália. Todos estão sabendo o que aconteceu na Austrália? De 2 atiradores, pelo menos até onde sabia eram 2 ou 3, matando em torno ali de 20 judeus que estavam numa festividade, Hanukkah, estavam numa festividade na praia, e os atiradores vieram e mataram ali. Porém, o interessante dessa história é do herói, um comerciante que foi lá, um civil, um cara não tinha nada a ver, e ele foi lá e ele defendeu, não era judeu, pelo menos não sabe que era judeu, parou um dos atiradores, tomou a arma deles, e o outro acabou fugindo também, ali do crime, do momento. E eu comecei a pensar que tinha uma relação ali, a questão dos judeus, eu pensei na questão do Natal, de um Salvador, para aquele grupo que estava ali de forma pacifista, sendo atingido. E daí eu comecei a lembrar das histórias bíblicas, e é claro, a única pessoa, quando a gente pensa em Salvador como mentalidade cristã, é Jesus Cristo. Mas eu fiquei pensando bem naquela ação daquele homem que não tinha nada a ver com a história. Ele poderia fazer igual os outros fizeram, pegar o celular e ficar só filmando. Mas não, ele foi lá, tomou uma atitude e salvou aquele grupo que, vamos dizer, não era familiar, não era parente, ele deu a sua vida para salvar aquele grupo. Me lembrou de Jesus, mas me lembrou também de uma outra história na Bíblia, que você não espera, e você tem que perceber isso, você não espera algumas ações na Bíblia, algumas atitudes na Bíblia. E aí, quando eu pensava, o que eu vou falar? Véspera de Natal, sermão natalino, eu poderia falar do nascimento de Jesus, de Maria, apesar de já ter falado Maria aqui, já pregado sobre Maria, poderia ter falado sobre Zacarias, sobre Isabel, sobre o anúncio, sobre o nascimento de Jesus, sobre o estábulo não ter lugar. Pensei em falar também, João Batista falou semana passada, mas poderia ter pensado em falar sobre os pastores, Simão, a profetisa Ana, e eu lembrei de um grupo que não tinha nada a ver na história, que aparece na história, e nós podemos tirar algumas lições com eles. Quem são? Os magos do Oriente. E é sobre eles que nós vamos estudar hoje. Nós vamos tirar 3 princípios básicos da história. E convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 2, o único evangelho que vai trazer a história dos magos do Oriente. Não eram reis, eram magos. Provavelmente algo parecido ao que Daniel era na Babilônia. Um estilo de sábio utilizado por algum império. Pessoas estudiosas estudavam astronomia, astrologia, as ciências. E aqui nós precisamos pôr um ponto na história, tá? Vamos colocar cronologia. Jesus nasce. Quem são os que visitam Jesus em Belém? Os pastores, melhor, em Belém não, na estrebaria. Quem são que visitam Jesus na estrebaria? Os pastores. Os magos não visitam Jesus
naquele dia do nascimento. Na verdade, eles chegam provavelmente 2 anos depois. São 2 anos da estrela brilhando. Então, naquela imagem que nós temos do estábulo, né, do presépio, a gente coloca Jesus, Maria, José, os pastores e os magos do Oriente. Porém, a probabilidade histórica é que eles chegaram só 2 anos depois. Então, José e Maria já estavam numa casa. Tá? José e Maria já estavam numa casa ali em Belém. Eles tinham estipulado residência ali. E nós vamos tirar 3 lições dessa história. A primeira lição é que os magos nos ensinam a sair do nosso conforto. Leia comigo o verso 1 do capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Magos que vêm do Oriente a Jerusalém. Um fato curioso, por que do Oriente? Pergunta, dá um presente para quem acertar, Felipe. Um panetone, dá um panetone. Oriente, por que essa informação Oriente? Qual a possibilidade histórica? Oriente, por quê? Temos 2 fatores. 2 fatores. O primeiro fator é que é o mesmo processo de Abraão. Abraão sai de Ur e vai para Canaã, para a terra prometida. Ele sai sem saber para onde vai, confiando que Deus está guiando ele. E é o mesmo princípio aqui dos magos. Eles saem e vão para uma terra, guiados, mas sem saber muito bem o que vão encontrar. Eles sabem que buscam, mas não sabem como vai ser essa pessoa, aonde vão encontrar, em que lugar. Eles chegam perguntando. Então, é o mesmo princípio. O princípio de Abraão. O princípio de sair para procurar a bênção. Mas há um segundo fator. Eu gostaria que alguém se voluntariasse para abrir o texto bíblico em Gênesis capítulo 25. Gênesis 25. Já passo o verso para vocês. Verso 6. Abraão envia os seus filhos, que não eram Isaac, melhor, que não era Isaac, todos para o Oriente. Isso inclui Ismael. Há uma ideia de que agora todas as vezes que aparecer no texto os filhos do Oriente, são os ismaelitas. E o ato de vir do Oriente para a terra prometida, voltar para casa, no nascimento de Jesus, remete também à promessa a Abraão, de que todos serão benditos, por causa da descendência de Abraão. Há um ato aqui de dizer assim, olha, eles estão retornando para casa. E em Jesus eles serão abençoados. Por isso a questão do Oriente. Mas, continua comigo o verso. Eles chegam em Jerusalém e eles perguntam, onde está o recém-nascido? Porque isso daqui é um ponto interessante, ninguém tinha contado para eles. Até aquele momento, quem tinha espalhado a mensagem ali era os pastores, os anjos, e era uma informação local, em Belém. Aonde está
o recém-nascido, o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os reis aparecem, os magos aparecem na história sem ter uma história. Eles conhecem que o rei dos judeus, o Salvador, tinha acabado de nascer. Eles têm um objetivo. E eles saem do seu conforto, eles saem da sua terra, eles saem da sua casa e fazem uma peregrinação, procurando o rei dos judeus. A primeira lição que eu tiro é: nós precisamos sair do nosso conforto. Nós precisamos sair e procurar Jesus, ou ter um encontro com Jesus, envolve desconforto da nossa natureza. Esses homens não eram judeus, mas entenderam que o rei dos judeus, Jesus, podia trazer salvação para eles. E por isso que eles mudam o seu hábito, mudam a sua vida, mudam a sua estrutura, para serem atendidos, para serem transformados. Nós vivemos em uma geração que prega o conforto. Fique na sua zona de conforto. E a gente conversou hoje na lição sobre isso. Jesus te aceita como você é. Você não precisa mudar. Quem muda é Deus. Deus muda as suas leis, Deus muda seu estilo de vida, Deus é que muda. Você não precisa mudar. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, é sempre as atitudes de: eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso mudar, eu preciso ter a minha cabeça alterada. Os magos do Oriente me ensinam que Deus, Ele espera que nós saímos da nossa zona de conforto, de uma fé acomodada, de uma espiritualidade cômoda. E ainda mais quando nós falamos do princípio do Natal. O Natal, Jesus vir aqui na terra, o nascimento de Cristo, é exatamente o sair do conforto. Porque Jesus tinha tudo: adoração, louvor no céu, e Ele vem aqui na terra, e quando Ele nasce, só tem 2 pessoas para cuidar dele. Aparecem os pastores porque os anjos avisaram. Porque senão não teria nem os pastores. Só 2 pessoas estavam preparadas para receber Jesus, no sentido de saber que Jesus ia nascer, que o Messias ia nascer. Os outros chegam 2 anos depois, quase, para adorar o menino. Olha o processo. Os únicos que sabiam eram eles, os pais e os magos do Oriente. E ao princípio Jesus deixou tudo isso para vir viver como ser humano. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. O Evangelho, ele não é confortável para nós. A gente estudou sobre João Batista semana passada e falamos sobre isso. O Evangelho, ele chama o pecado pelo nome. Ele causa um ruído em nossos ouvidos. O Evangelho nos incomoda. E nós precisamos sair da zona de conforto. A segunda lição que nós aprendemos com os magos é que existem pessoas que não conhecem ainda a verdade sobre Cristo e estão procurando Cristo. Nós começamos no verso 2, e perguntavam, eles foram até Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo.
Eles não foram procurar em Belém, eles não foram procurar em Nazaré, eles não foram procurar em Cafarnaum, eles foram procurar no centro da adoração judaica. Eles foram procurar em Jerusalém porque eles esperavam que não eram os únicos. Não é possível, só nós estamos procurando? Não, a gente veio porque deve estar uma festa. O rei dos judeus nasceu. Eles foram procurar exatamente no lugar que eles esperavam achar. E encontraram? Encontraram? Não. Eles não encontraram Jesus em Jerusalém. Eles começaram a perguntar, e eu imagino que eles estavam procurando, paravam as pessoas: você viu o rei dos judeus? Cadê o rei dos judeus? E a pessoa sai: tá maluco? Que rei dos judeus? Nenhum rei nasceu. Nosso rei é César, Herodes. Mas rei dos judeus, não temos nenhum rei nasceu não. Que história é essa? Imagina essa cena, procurando em Jerusalém. Até que, verso 3: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Herodes não era flor que se cheira. Ele era um político bem astuto. O terceiro templo, o templo que existia na época de Jesus, foi Herodes que tinha reconstruído, ou melhor, decorado. Ele era bonito. Ele fez isso para agradar os judeus. Ele tinha um pezinho no judaísmo. A sua família, uma parte dela era da descendência judaica, por causa de uma conquista da terra e dos casamentos. Porém, o povo de Israel não considerava ele um judeu. E quando os reis começam a perguntar na cidade, peraí, que história é essa? E não somente a cidade, o rei agora arrepia as espinhas, porque o rei dos judeus, eu sou rei, César é o imperador, se eu tiver mais um rei aqui, a gente vai causar um conflito. Não, eu vou manter a ordem aqui. E manda chamar: vem cá, que história é essa? Explica para nós. Vocês estão viajando, estão vindo lá do Oriente, o que vocês estão fazendo aqui? Qual é a história de vocês? E o verso 4 diz: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E aqui vem a lição. Os magos estão procurando o rei dos judeus. Eles estudaram e entenderam que pelas datas proféticas, eles tinham algum material. E isso aqui eu preciso também explicar. Quando Jesus, ele nasceu, existe um período de tempo em que os judeus, hebreus, não viviam mais só em Jerusalém, em Israel, por causa das conquistas babilônicas, assírias, medo-persas, os gregos. Foi se disseminado, ou eles foram espalhados, ocorreu uma diáspora do judaísmo durante em toda aquela região do Oriente Médio. Isso inclui também no Egito, na Europa e na Mesopotâmia. Então você imagina que não tinha só judeu naquela região. E muitos que nasciam judeus, perdeu-se a língua, o hebraico. Quando Jesus nasce, ou a sua educação, provavelmente Jesus conhecia 3 línguas, ou falava 3 línguas: hebraico, aramaico e grego.
Paulo provavelmente falava 4, no mínimo. Então a gente já pena para o português, né? Eles já eram 3. Hebraico e aramaico são parentes as línguas. Mas a língua lida era o hebraico, a língua falada entre os hebreus era o aramaico. Mas eles também conheciam o grego. E por causa da diáspora, se traduziu, a primeira tradução da Bíblia, uma das primeiras traduções da Bíblia é a Septuaginta. E existia o Antigo Testamento não só em hebraico, mas em grego, espalhados pela Europa, pelo Egito, pelo Oriente Médio e pela Mesopotâmia. Então havia os escritos bíblicos, não só em Jerusalém, mas espalhados pelo mundo. E provavelmente foi ali que os magos encontraram, estudando a história, os antepassados, o povo de Israel, que eles encontraram a revelação de que uma data profética no futuro apareceria o Messias. Por isso que eles chegam perguntando do Messias. Então eles tinham o conteúdo. Agora volta comigo. Esses homens do Oriente têm o conhecimento. Eles chegam no lugar aonde se espera que tenha conhecimento. E o que os líderes religiosos falam para Herodes? Onde é para nascer? Em Belém. E eu fiquei pensando exatamente sobre essa frase dos líderes. Não, os profetas disseram que é para nascer em Belém. Um grupo vem de fora e fala assim: nós queremos encontrar o rei. O povo pergunta: que rei? E esse mesmo povo sabe onde o rei vai nascer. Só que esse povo não está preparado. Existem pessoas fora que estão procurando a Cristo, estão procurando o Salvador. E eu, por estar na minha zona de conforto, eu tenho o conhecimento, eu sei as informações sobre o Cristo, só que eu não estou preparado, eu não estou num relacionamento com Cristo. Aqueles homens que vêm de fora estavam melhores preparados para encontrar Cristo do que os da própria nação do Cristo. E eu fico me perguntando se essa não é uma realidade na igreja, aonde muitas vezes pessoas que estão procurando a Cristo estão melhores preparadas para encontrar Cristo do que nós que estamos ouvindo sobre Cristo o tempo todo. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Não basta nós sabermos as profecias, o texto bíblico, as histórias da Bíblia, se nós não vivemos um relacionamento com Cristo, se nós não buscamos a Cristo todos os dias. Porém, apesar de eles não estarem prontos para receber, eles não se alegram com a mensagem. Pelo contrário, Herodes, no verso 7, com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisa-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Parece até bondade do rei Herodes, né? Porém, depois você conhece a história ali no final do verso, o capítulo da perícope, no verso 12, diz assim: o anjo manda em sonho
para não voltar à presença de rei Herodes e regressarem para outro caminho. E daí, no verso 16, vai contar que o rei Herodes então manda matar todas as crianças menores de 2 anos. Tem gente que ouve a verdade, mas não quer viver a verdade. Tem gente que não adianta. Tem o conhecimento, sabe, aprende, entende pelas profecias, entende pela Bíblia, mas não quer viver a verdade. Às vezes, o ser humano e os que estão na igreja são como Herodes. Querem matar a Jesus. Querem destruir a pessoa de Cristo. A última lição, a primeira lição, então, nós temos os reis nos ensinam a sair da nossa zona de conforto. A segunda, os magos do Oriente nos ensinam que existem pessoas que estão procurando a Cristo e querem conhecer as verdades sobre Cristo. E a terceira lição, os magos me ensinam que o encontrar Cristo leva à transformação e à adoração. Verso 9: depois de ouvirem o rei e partirem, eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que chegando parou sobre onde estava o menino. Vamos fazer mais um parênteses aqui. Por que a estrela saiu do Oriente e parou em Jerusalém? Não era mais fácil a estrela ter ido direto para Belém? Porque depois que eles saem de Jerusalém, o que acontece? A estrela leva eles até Belém. Deus, Ele dá avisos. Deus, Ele manda a sua mensagem. A sua mensagem é para cutucar, para dizer assim: pessoal de Jerusalém, o Salvador da humanidade nasceu e vocês não estão prestando atenção nisso? Olha muito bem, acorda. Ele precisa mandar os magos do Oriente para ver se acorda o povo, e o povo não acorda. E eles encontram, no verso 11, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram e abriram os seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Que presentes! Quando eles encontram a Cristo, a reação imediata não é uma reação de dúvida, de pergunta, de questionamento. Quando encontra a Cristo, a reação não é de discutir, de negociar uma religião, mas sim de adoração, de reconhecimento a quem é Cristo. Por isso que o culto, quando nós estamos no processo de vir à igreja e adoramos a Deus, não é um culto que deve ser vazio, mas sim é do meu encontro com Cristo. Uma adoração genuína só acontece quando eu tenho um encontro com Cristo. Senão você está aqui somente para pagar penitência, para alcançar favor perante a Deus. Um culto verdadeiro é um culto onde eu encontro com Cristo diariamente, aonde primeiramente Jesus está no centro da minha vida, aonde a Bíblia, a oração, o louvor fazem parte do meu cotidiano, aonde as leis, o serviço fazem parte da minha vida. Isso é um culto. Quando eu chego aqui, eu adoro a Deus em comunidade. Mas a adoração a Deus não começa aqui. A adoração a Deus termina aqui.
A igreja é somente um lugar onde em comunidade nós adoramos a Deus pelo que Ele fez por nós e lembramos que o meu irmão do lado está passando por dificuldade igual eu estou passando. Onde o meu irmão do lado teve problemas essa semana, eu também tive. E juntos mantemos a mesma adoração, nos firmamos na fé para continuar a próxima semana. A igreja ela é necessária, mas a igreja não é o início da minha adoração. O início da minha adoração é quando eu estou em casa, no meu tempo com Cristo, aos pés de Cristo. Ali que começa a minha adoração. Até porque em Romanos capítulo 12, verso 1, se você puder abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo fala qual é a verdadeira adoração que ele espera, ou que Deus espera de nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional não é você estar aqui. O vosso culto racional é você entregar a sua vida. Ele continua no verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oferecer o corpo em sacrifício vivo, entregar o seu corpo a Deus, entregar tudo que você tem. E aí vem os magos do Oriente, ali no capítulo 2, eles levam algo para Jesus, não é para comprar Jesus, mas é sim para demonstrar que eles estão entregando o que há de mais valor para Jesus. Isso inclui o coração deles. Entregar o coração a Cristo é o que mais precisa, ou o que mais precisamos fazer. Por fim, de uma forma alegórica talvez, mas que vale a reflexão, todos que têm um encontro com Cristo não voltam pelo mesmo caminho. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. É claro que o texto aqui, ele não fala, ou ele não quer dar a entender que foi porque encontraram com Jesus, houve mudança de vida, mas aqui vale a reflexão, porque eles encontraram a verdade, porque eles foram divertidos, eles tiveram que mudar a sua rota, o seu trajeto. Quando nós temos um encontro com Cristo, quando adoramos a Cristo, quando vemos Cristo, eu não volto pelo mesmo caminho, ou melhor, a minha vida toda muda. O que eu fazia eu não faço mais. Há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de atitude. Os magos do Oriente nos ensinam 3 verdades. A primeira verdade: Deus nos chama para sair do nosso conforto. A segunda verdade é que precisamos buscar as pessoas que precisam ouvir sobre Cristo, e precisamos falar para eles sobre Jesus. Tem pessoas buscando saber quem é Jesus. E a terceira, que o encontro com Cristo gera mudança, gera adoração e mudança no estilo de vida e no comportamento. Natal não é apenas lembrar que Jesus nasceu.
Natal é buscar, decidir, seguir Ele até o fim, é adorá-lo em sua beleza e santidade, é ter uma mudança de vida, é decidir todo o tempo estar com Cristo e pedir para que Cristo, o Rei dos Judeus, Salvador da humanidade, se faça presente em nossa vida. De onde Deus está chamando você para sair? Qual a zona de conforto que você ainda está? Quem precisa ouvir sobre Jesus ao seu redor que você ainda não falou, não mostrou as verdades sobre Jesus? E depois que você encontrou Jesus, você tem seguido o mesmo caminho? Ou você tem entregado sua vida de forma completa, que você mudou totalmente? Que os magos do Oriente sirvam de lição para nós neste Natal. E ao você olhar aqueles presépios que temos na rua, na casa dos parentes, vocês lembrem que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, que há pessoas que precisam ouvir a verdade sobre Cristo, e que um encontro com Cristo produz uma verdadeira adoração. Possamos viver cada um desses princípios. Feche seus olhos para nós orarmos. Pai querido, Deus eterno, obrigado por Tua palavra ser viva e eficaz. Nós queremos viver para Ti. Existem pessoas que carecem da Tua graça e do Teu amor. Pessoas que têm um vislumbre, que estão procurando a Cristo como os magos estavam procurando. Nos ajude, Senhor, a viver para Ti, pregando sobre Ti, anunciando Jesus Cristo. Deus, também pedimos que o Senhor aceite nossa adoração e nosso louvor diário, a nossa entrega diária, que seja a nossa vida para Ti, e assim possamos impactar a vida dos outros. Nos despede com a Tua paz, e que a graça de Jesus, o Teu amor e a comunhão do Espírito estejam hoje e sempre conosco. Amém.